Então, o primeiro problema da falta de literatura é que a vida fica muito limitada. A vida fica absurdamente reduzida apenas às coisas que são oferecidas naquele momento. É como se você estivesse numa festa e te oferecesse uma bandeja com 3 tipos diferentes de alimentos. E você não sabe, não faz ideia de que na cozinha existe uma bandeja com 200 tipos diferentes de alimentos. E que estão escondendo essa bandeja de você. Você poderia até entrar lá, pegar um alimento, mas você teria de ir lá buscar. O que os garçons te oferecem são só aqueles 3 tipos diferentes de alimento. É exatamente isso. Você fica com a possibilidade de viver restrita ao que aparece no Netflix, ao que aparece no Instagram, ao que aparece nas novelas. E acabou. Eu sempre dou esse exemplo também, que eu acho muito bom. Que muitas pessoas idealizam as relações com base no quê? Na série do Netflix, ou no filme, que é uma confusão, ou em pessoas que ela acha que são maravilhosas na internet, no Instagram. Ah, eu gosto muito do Melk, eu gosto muito do fulano de tal e tal. Só que, minha filha, o Melk do Instagram é um recorte da minha vida que eu escolho mostrar pra vocês. Então, você está admirando e se baseando num recorte totalmente manipulável, que você não sabe como é de fato a realidade concreta. Mas quando você lê Madame Bovary, Felicidade Conjugal, Ana Terra, São Bernardo, você verifica outras formas de realização matrimonial, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Ou inclusive, no caso de Ana Terra, até da viuvez. Então, você consegue imaginar, se colocar naquelas experiências, viver aquelas experiências e intuir outras possibilidades que não são recortadas. Na história de Madame Bovary, é a história completa do Charles e da Emma Bovary. Na história de Felicidade Conjugal, é a história completa da Masha e do Sergei. Você consegue ver todos os movimentos daquele casal. Enquanto que no meu Instagram você vê poucos movimentos que são aqueles que eu escolho mostrar para vocês. Eu nunca vou mostrar para vocês um dia em que a Isa está fula da vida comigo. Óbvio que não. Um dia em que a gente tem uma discussão escabrosa. É óbvio que não. O dia em que nós gostaríamos de jogar as crianças pela janela. Então, por mais que isso aconteça, vocês não vão ver este recorte das nossas vidas no Instagram. Estão entendendo isso aí? Mas se eu escrevesse um livro sobre vida conjugal, eu pegaria várias circunstâncias que já aconteceram na minha vida e que eu vejo na vida dos outros e transformaria num enredo linear, contando todos os detalhes daquele tipo de experiência. E aí disso nasce um segundo problema que só a literatura pode resolver. O primeiro é: nós só queremos viver muito abaixo do que nós poderíamos viver porque nos faltam as referências certas. Um segundo problema é: como nos faltam essas referências mais universais, nós não temos a forma correta de nomear aquilo que nós vivemos. Então vou dar um exemplo aqui. Na Antígona, do Sófocles, Antígona é uma menina, filha de Édipo, aquele cara que quase todo mundo conhece, que cegou os próprios olhos porque ele casou com a própria mãe sem saber que era a própria mãe e matou o pai sem saber que era o pai. Ele foi condenado pelos deuses a passar por toda essa tragédia desde o momento em que ele nasceu e aconteceu exatamente como os deuses previram e disseram que iria acontecer. E depois da morte do Sófocles, se eu não me engano, do Sófocles não, desculpa, de Édipo, se eu não me engano, é depois da morte dele, os filhos se envolvem numa guerra. Nesta guerra, um dos filhos de Édipo morre
E o rei da cidade de Tebas, Creonte, ele proíbe o funeral deste guri, deste homem, na verdade. Porque, segundo o rei, ele era um traidor. Ele estava lutando contra o rei de Tebas, então ele era um traidor. E Antígona para diante do corpo do irmão, que está sendo comido pelos abutres e pelos cachorros e pelos vermes, obviamente. Ela, não, meu irmão precisa de um funeral. Ela olha para aquela situação absurda, mas não você vê o seu irmão, o corpo do seu irmão sendo comido por bichos, depois de uma guerra. Todos os outros soldados foram enterrados, menos o seu irmão. E aí Antígona tem um dilema que é o seguinte: meu irmão precisa de um funeral, não só porque ele é meu irmão, mas porque ele é ser humano. E Deus vai me julgar se eu não der um funeral adequado ao meu irmão. Porém, se eu der, o rei vai me julgar. E o rei vai me condenar. E provavelmente eu vou ser morta também. Porque aqui é assim. Então você tem um dilema: obedecer ao que a cidade manda você fazer, ou obedecer à própria realidade, aquilo que Deus ordena moralmente que todas as pessoas devem fazer. Nós passamos por uma situação parecida há poucos anos atrás. Na verdade, há poucos meses atrás. O negócio acabou agora. Acabou não, deu uma freada agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos obedecer a nossa consciência diante de Deus? Ou nós vamos obedecer ao que a cidade está obrigando a gente a fazer, mesmo que vá contra a ordem que Deus pede que a gente obedeça, mesmo que vá contra a nossa própria consciência? Portanto, Antígona, ela é um símbolo. Toda a história de Antígona é um símbolo, é uma referência que nos permite olhar para a nossa própria experiência. Quantas vezes nós não vivemos algo que foi exatamente assim? Nós passamos por uma circunstância e que a gente não sabe descrever muito bem. Agora mesmo nós temos de votar em alguns políticos e essa situação se apresenta de novo. Eu vou votar porque as pessoas me pressionam a fazer determinada coisa, a votar em alguém, ou porque a minha consciência me pede para fazer determinado voto. Então é um outro tipo de escolha. Na verdade, é um dilema presente em todos os períodos eleitorais. Em todas as vezes sua consciência se coloca numa circunstância assim. E agora? O que eu vou fazer? Obedecer à pressão do meu grupo, à pressão de quem tem poder, ou obedecer à minha consciência diante de Deus? Quando você vive essa experiência sem a referência literária, você não sabe como descrevê-la. Você não sabe o que dizer. O que está acontecendo aqui? Eu sei que eu tenho que fazer uma escolha aqui que está me incomodando. Eu sei que tem algo entre a minha consciência e o grupo. Se você chegar a perceber, mas você não tem palavra suficiente para dizer o que está acontecendo com você. Depois que você lê um livro como a Antígona, você ganha palavras que descrevem a experiência. Você ganha palavras que dizem o que você está vivendo naquele momento. Sem a literatura, então, nós descrevemos as coisas que nós vivemos de forma errada.